Existem pessoas viciadas em dopamina, ou seja, que vivem em busca constante de estímulos intensos e novidades para se sentir bem, e eu me descobri uma pessoa assim, e não é nada simples. Desde que nós decidimos retornar os vídeos aqui no canal com maior frequência, ou seja, 2 vídeos na semana, eu comecei a expor um pouco mais o meu coração aqui pra vocês e expor realmente algumas fragilidades da minha vida, que eu e a Aruana, a gente sempre foi muito reservada em relação às nossas vidas. A gente vive muita coisa no offline que não vem pro online, não porque a gente esconde, mas porque a gente espera sempre o tempo certo pra falar, pra compartilhar. E eu decidi compartilhar por aqui algumas das coisas que eu tenho vivido, de pensamentos, enfim, de fases da minha vida, porque eu sei que vocês se identificam, enfim, todo vídeo lançado aqui nesse canal, ele é sempre com um propósito maior. E eu decidi falar sobre esse assunto aqui porque é um tema, um assunto muito pouco falado na internet, e eu não me recordo de algum dia ter aberto isso por aqui. Então essa vai ser a primeira vez, porque é sim um assunto muito importante. O vício em dopamina, ele é um vício muito psicológico e emocional, e quem tem pode sofrer vários impactos profundos na vida, né? Como eu falei, tanto emocionais quanto comportamentais. Ou seja, gera uma incapacidade de lidar com a rotina simples da vida. Porque uma pessoa que é viciada em dopamina, ela sente sempre tédio e frustração quando as coisas estão normais demais, quando a vida está normal demais. Então, situações comuns, como dias tranquilos ou tarefas repetitivas, causam ansiedade e desânimo. E eu vos falo sendo uma pessoa ansiosa. E eu sempre convivi com pensamentos e sentimentos assim, em torno de vício em dopamina, só que eu nunca tinha percebido, nunca tinha entendido sobre isso, até porque, como eu falei, pouco se fala sobre isso. Eu acredito que tem pessoas que nunca nem ouviram falar. E é um tipo de comportamento mental que ele vem de forma muito sutil. Você acha que você é uma pessoa muito intensa, muito eufórica, que gosta de viver a vida intensamente, só que isso pode sim acarretar em muitas coisas ruins para a vida, né? Como, por exemplo, também a desvalorização do presente, porque uma pessoa viciada em dopamina, ela tá sempre projetando a felicidade para o próximo evento, para a próxima viagem, para o próximo dia super legal em família, para a próxima conquista, para a próxima compra que você vai fazer, né? Porque você sente que a vida ela só vale quando algo extraordinário está acontecendo. Agora, em dias comuns, como desse vlog que eu decidi gravar para vocês, é um dia que não vale a pena para quem é viciado em dopamina. É um dia ruim, um dia chato, um dia frustrante, um dia que causa sentimentos ruins, como, por exemplo, de insatisfação, de tédio, de você achar que você tá sendo inútil, que você não tá vivendo a tua vida do jeito que você gostaria, que a grama do vizinho é mais verde, porque aí você começa a se comparar também, enfim, olhar pra vida do outro, que, na verdade, a gente sempre se compara com apenas um recorte, né, da vida do outro, a gente nunca se compara com o geral da vida do outro. E aí você começa a olhar para sua própria vida e ficar muito insatisfeita, achar que realmente a tua vida tá muito chata, muito parada, que nada de legal acontece. E esse tipo de pensamento que o vício em dopamina ele causa, ele acaba gerando uma instabilidade emocional, porque você vive em altos e baixos frequentes, então você vive uma euforia com novidades e frustração quando essas novidades acabam. E isso pode parecer com um ciclo vicioso, parecido aos de vícios comportamentais, como jogos, redes sociais ou até relacionamentos. E eu sempre me achei uma pessoa muito instável emocionalmente. Não com as outras pessoas, mas comigo mesmo. Parecia que minha vida era sempre uma roda gigante, assim. De repente eu tava super alegre, super animada, como se a vida fosse, nossa, maravilhosa. E de repente aquilo sumia e eu tava pra baixo, tava me sentindo triste, como se a vida fosse muito chata e a vida não estivesse sendo como eu gostaria que ela fosse. E eu pensava, meu, mas por que eu me sinto assim sempre? Como se fosse sempre essa montanha russa. Enfim, de repente você tá lá em cima e de repente você tá lá embaixo. E eu não entendia por quê. Eu achava que, sei lá, eu era bipolar, alguma coisa assim. Até que chegou um dia onde eu entendi sobre esse assunto e me identifiquei muito, e mais pra frente eu vou comentar um pouco aqui como eu descobri isso, como eu descobri que eu era uma viciada em dopamina, através de quê, porque eu acredito que Deus ele abre o caminho para que a gente enxergue o que a gente precisa enxergar, e foi exatamente o que aconteceu comigo, e aí tudo começou a fazer sentido, e eu entendi o que eu precisava mudar e melhorar na minha vida. Pausa para esse momento fofura da minha companheirinha que tá sempre comigo, tudo que eu estou fazendo em casa, ela está do meu lado, nunca fica sozinha, nunca me deixa sozinha, e ela sempre me acompanha quando eu vou arrumar a cama, porque ela adora fazer essa bagunça aí de ficar brincando comigo, entrando embaixo da coberta. Ela é um sarro, gente, sério, ela é muito brincalhona. Diz, como que um momento assim não é um momento extraordinário em um dia?
O viciado em dopamina, ele não consegue enxergar isso, que esses pequenos detalhes assim são detalhes maravilhosos da vida, são detalhes raros, detalhes especiais que a gente precisa estar atento no nosso dia a dia para enxergar as coisas boas que acontecem, as pequenas coisas que acontecem e que fazem sim a vida valer a pena e não precisam ser coisas extraordinárias. Uma coisa também que eu sempre identifiquei na minha vida é que eu era uma pessoa muito procrastinadora. Só que a minha procrastinação, ela não era movida à preguiça, enfim, ou de você não querer encarar o que você tinha que fazer, mas ela era movida ao interesse. Então, se aquilo estava me interessando e estava me deixando, sei lá, animada, alegre, eufórica, eu continuava. A partir do momento que aquilo parava de me gerar esse tipo de emoção que eu gostava, eu simplesmente abandonava, não continuava, parava de fazer o que eu estava fazendo, porque eu perdia literalmente o interesse, porque não era mais uma novidade. Então, isso causava uma dificuldade em construir relações e projetos duradouros, porque perde o interesse rápido quando a fase da novidade passa. E isso envolve tudo, gente, trabalho, hobbies, enfim, né? E aí você passa a abandonar boas oportunidades porque não sentiu mais emoção. Vocês conseguem perceber o quanto uma coisa puxa a outra? E muitas das vezes a gente não percebe isso e acaba levando um estilo de vida por anos sem perceber que tem coisa errada, que acaba causando várias outras coisas erradas nas nossas vidas e de repente a gente não entende o porquê a gente é de tal maneira, o porquê a gente se sente assim, se sente assado, mas é porque existe sim um motivo, sempre existe uma raiz. Por isso é tão legal investir em terapia. Terapia salva vidas, eu acho que na verdade organiza a nossa cabeça. Esse vício em dopamina eu acabei descobrindo por acaso, como eu falei mais pra frente eu vou explicar pra vocês, mas eu consegui levar isso pra terapia, enfim, me conhecendo melhor e entendendo o que eu precisaria fazer na minha vida, quais atitudes eu deveria tomar pra mudar algumas coisas que eu fazia já por anos, enfim, e mudando aos poucos a minha rotina, mas principalmente a minha forma de pensar e de sentir as coisas para passar a viver da maneira correta, da maneira saudável e deixando para trás, né, a cada dia esse vício em sempre me sentir bem, eufórica, como se a vida estivesse super interessante. E essa instabilidade toda na cabeça de quem é viciado em dopamina, ela gera também um cansaço mental e emocional muito grande, porque você vive sempre pelaquela busca constante por um estímulo, né? Então você fica esgotando a sua mente atrás de um estímulo, enfim, e pode levar a crises de ansiedade, a sensação de vazio, enfim, né? Uma coisa está sempre ligada à outra. E eu acho que uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade na minha vida era em relação a enfrentar a frustração, ou seja, eu tinha sempre uma baixa tolerância à frustração. Não que eu não aceitava me frustrar, enfim, porque a gente se frustra pra caramba na vida, né? Mas era muito difícil pra mim enfrentar uma frustração, né? Não porque eu era uma pessoa fraca, uma pessoa infantil emocionalmente, mas é como se a minha cabeça, o meu cérebro, as minhas emoções não tolerasse a frustração, porque ela precisava sempre de um estímulo positivo para se sentir bem. Então, diante a dificuldades, eu geralmente fugia e buscava uma distração em vez de enfrentar o problema, de sentir aquela emoção de tristeza, de frustração, de um dia ruim, né? É como se eu não aceitasse passar por um dia ruim ou passar por um dia que fugia daquilo que eu tinha idealizado, né, que deveria ser. E isso, inevitavelmente, com o tempo, desenvolve em nós uma dependência emocional de estímulos externos para se regular internamente. Então, você fica nessa fuga constante e precisa sempre de um estímulo acontecendo na sua vida para você conseguir se regular por dentro. E isso é totalmente errado. Eu acho que quando a Aruana assistir esse vídeo, ela vai entender muita coisa. Nós, como irmãs gêmeas, a gente compartilha muito uma com a outra, não só sobre o que a gente vive, mas muito sobre as nossas emoções também, como a gente se sente. Somos muito confidentes. E ela, coitada, ela sofreu muito já ao longo da vida com esses meus altos e baixos emocionais, assim, de repente a vida tá maravilhosa, de repente a vida tá horrível. E ela não entendia, né, muitos momentos, nem eu, pra ser bem sincera, eu apenas me sentia assim, não por maldade, pra querer ser uma pessoa chata, enfim, mas porque simplesmente era a maneira que eu me sentia. E eu sofria muito com essa instabilidade emocional, né? Eu não entendia o porquê, o motivo. Então, quando a Roana assistir esse vídeo, eu tenho certeza que depois ela vai atrás de mim no WhatsApp falando: ai, aquele vídeo que você falou fez todo sentido. Mas eu acho que o pico mais alto, o ponto alto de quem é viciado em dopamina é a sensação de que nada é suficiente. A dopamina, ela cria tolerância. O que empolgava antes já não empolga tanto agora. E isso leva a uma busca crescente por experiências mais intensas. O que isso acontece, o que isso gera, ela torna a felicidade algo sempre fora de alcance.
Então é como se você sempre precisasse de mais para se sentir feliz, e isso faz com que você se sinta constantemente infeliz com a sua própria vida, é como se nada fosse suficiente, e isso leva a uma vida de ingratidão. Em um dos vídeos passados eu falei que nós precisamos ser pessoas inconformadas com a nossa vida em relação ao que a gente sabe que está fora do eixo. Eu, apesar de ter muitas coisas na minha vida que eu sei que preciso melhorar, que eu preciso mudar em mim, eu nunca aceitei ficar somente como espectadora dos desvios de conduta que eu tenho. Eu sempre fui uma inconformada, então eu corro atrás, eu vou tentar entender, e eu sempre fui extremamente sincera com a minha própria vida, comigo mesma, com Deus. Então eu não tenho medo de encarar os meus defeitos e de trabalhar para mudar isso, não só por mim, mas também pelas pessoas às quais eu me relaciono, às quais eu convivo, né? O meu marido, os meus futuros filhos, as minhas irmãs, a minha família no geral. Então, você identificar em si mesmo um padrão de vida que é falho é só para pessoas corajosas, para pessoas que não têm medo de enfrentar os próprios monstros e de realmente olhar e ser sincero, pensar, poxa, qual pessoa eu tô sendo? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa precisa melhorar? O que precisa mudar na vida para que eu realmente seja alguém melhor? E esse vlog que eu gravei para vocês foi simplesmente em um dia extremamente comum, que a Rayana lá de trás, que não sabia que era viciada em dopamina, estaria extremamente insatisfeita dentro de casa, pensando, nossa, que dia chato, que vida chata. E eu sei que tem pessoas que amam viver a vida assim, nessa calmaria, em que nada demais tá acontecendo, uma vida super tranquila. Mas eu sou uma pessoa, para quem nos acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu sempre fui uma pessoa eufórica, agitada, brincalhona, que gosta de falar, de conversar, enfim, uma pessoa sempre muito intensa, assim, na maneira de viver. E para mim isso sempre foi muito difícil. Mas, quando não tem equilíbrio nas coisas, a gente acaba vivendo um excesso errado, e eu por muitos anos vivi o excesso errado em relação ao que é felicidade. E era um padrão de vida muito perigoso, porque cria uma ilusão de que a vida boa, ela está sempre no próximo pico, e isso impede a gente de ver o valor no simples, no silêncio, no estável, e a longo prazo isso vai roubando a paz. Nesse vlog eu acordei, tomei um banho totalmente em silêncio, comi coisas que eu gosto, cuidei da minha casa, brinquei com a minha pet. Era um dia extremamente normal, comum. Na verdade, era um dia repetido, né? Porque dias assim a gente vive repetidamente, muitas vezes na vida. A vida, em sua grande maioria, ela é feita de rotina, onde você acorda e faz as mesmas coisas, um dia após o outro. E você conseguir entender a importância de dias assim, o porquê Deus fez a nossa vida dessa maneira, é literalmente atingir uma maturidade muito preciosa. A gente acha que é maduro, que é um grande adulto, mas na verdade quando a gente olha especificamente para algumas áreas das nossas vidas, a gente vê que sim, ainda falta maturidade, ainda falta crescer, ainda falta saber viver do jeito certo. Já tem alguns vlogs aqui no canal que eu tenho me exposto mais aqui, algumas fragilidades minhas, se você olhar aqui nos vídeos passados que eu postei, eu tenho compartilhado coisas que eu tenho vivido nos últimos meses, anos da minha vida. Então eu falo sobre ansiedade, falo sobre casamento, enfim, várias coisas que eu andei vivendo aí nos últimos tempos. E tanto eu quanto a Ara, a gente quer expor mais aqui verdades sobre nós, que muitas das vezes acaba não vindo pro online, né, acaba ficando no off. E nesse vídeo eu senti muito forte, nesse vlog específico, de relatar sobre isso, porque eu demorei muito tempo na minha vida pra entender isso, pra perceber que eu era uma pessoa totalmente viciada em dopamina. E, na verdade, teve uma vez que eu vi um vídeo que apareceu pra mim faz muito tempo isso, um vídeo da Isadora Pompeu, em que ela relatava exatamente isso, que ela era uma pessoa que se descobriu viciada em dopamina e o quanto isso era prejudicial pra vida dela. E aí, depois que eu vi aquele vídeo, eu me identifiquei muito quando eu assisti, e eu pensei, é isso. E quando eu assisti aquele vídeo, eu me identifiquei muito com ele. E aí eu comecei a identificar traços desse vício na minha vida, e aí muita coisa começou a fazer sentido, muita coisa eu comecei a pensar, relembrar e conectar as coisas, e começou a fazer sentido muitas das coisas que eu sentia, que eu sempre senti durante toda a minha vida. E aí você começa a identificar alguns padrões errados, né,
no teu caráter, na maneira de você viver a sua vida, de você olhar pro mundo, enfim. E quando você começa a identificar esse caráter falho, você começa a entender o que precisa ser corrigido. Então, para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo rápido aqui de como eu sempre vivi. Eu sempre fui uma pessoa muito eufórica, que sempre gostou de viver muitas coisas diferentes, de ver a vida em movimento. Acho que isso tem muito a ver também com a questão da nossa personalidade e do nosso temperamento. O meu temperamento, ele é sanguíneo, então quem entende aí os temperamentos, já fez o teste, né, sabe qual é o seu, sabe que sanguíneo é um temperamento que gosta muito disso, de movimento, de coisas acontecendo, uma pessoa eufórica. Eu sempre fui muito assim. E só que isso pode ser prejudicial também, se você não caminha dentro daquilo que os frutos do Espírito da Palavra ensinam. Na verdade, eu acho que qualquer temperamento, ele pode ir para um caminho ruim se você não vive com os frutos do Espírito, né, na sua vida, ou tentando, né, sempre aplicar os frutos do Espírito na sua caminhada. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre vivia esperando pelo próximo grande acontecimento da minha vida. Então, assim, gente, coisas básicas. Por exemplo, em tal final de semana eu iria me reunir com a minha família e nós teríamos um final de semana super legal juntos. Quando acabava aquele final de semana que tinha sido super legal, eu já pensava assim, ai meu Deus, qual que vai ser a próxima coisa legal que vai acontecer na minha vida? Tal dia de tal mês vai acontecer tal coisa. Então, eu passava os próximos dias esperando para que aquela próxima coisa super legal chegasse e a minha vida ficasse interessante ou eu achasse que estava vivendo legal. E esse tipo de pensamento era um pensamento extremamente comum para mim, pensar dessa maneira. Então, eu literalmente acabava uma coisa legal que eu tinha vivido e eu já pensava qual seria a próxima coisa legal. E se não tinha nada pela frente, nada agendado ou alguma coisa que eu já estava esperando que fosse acontecer, eu pensava, meu Deus, né, que sem graça, minha vida não tem nada de interessante. E me dava um sentimento muito ruim, assim mesmo, de não saber que alguma coisa legal iria acontecer. E por ser uma pessoa assim, movida a grandes acontecimentos, movida a uma vida sempre em movimento, uma vida onde está sempre acontecendo coisas incríveis, coisas legais, coisas diferentes, eu fui me tornando uma pessoa extremamente insatisfeita com a minha vida. Porque os dias comuns, como esse dia que eu gravei aqui nesse vlog, que é um dia extremamente normal, onde eu só fiz coisas normais da vida, onde não tinha nada de diferente, nada de extraordinário, onde passei um dia completamente sozinha, eu e a Molly, e um dia nublado, cinzento, frio, onde não tinha nada demais. E esses dias, como o desse vlog, se a gente for parar pra pensar, é a grande maioria dos dias da nossa vida. Porque poucos são os dias onde grandes coisas acontecem. Se a gente for fazer um panorama da nossa vida, dá pra gente contar nos dedos os dias que foram extraordinários, né? E eu passei a me tornar uma pessoa em que eu não via propósito nesses dias normais da vida. E eu comecei a me tornar, sempre fui uma pessoa extremamente insatisfeita com a minha vida. Porque esses dias normais, onde nada acontece, eu me sentia extremamente entediada, extremamente insatisfeita. Eu olhava pra minha vida, pra aquele dia, não via propósito nenhum. E eu pensava, meu Deus, a minha vida não vai pra frente, nada acontece na minha vida. Porque eu não tô vivendo a vida que eu queria, que eu gostaria, enfim. Porque eu era uma pessoa que dependia de que grandes coisas acontecessem pra me sentir feliz. Eu literalmente não conseguia ser feliz e ver felicidade no cotidiano, na vida comum, nos dias normais. E isso me fazia muito mal, porque eu me tornei uma pessoa sempre insatisfeita com a minha vida. E quando você é uma pessoa assim, viciada em dopamina, viciada em grandes momentos, em dias extraordinários, pra se sentir feliz, pra sentir que a tua vida é boa, que ela, né, é do jeito que você sempre sonhou, que a tua vida é legal, que vale a pena a tua vida, você se torna uma pessoa extremamente ingrata, porque você não consegue mais, você passa a não ver valor nas coisas simples da vida, no cotidiano, nas coisas simples do dia a dia. Você precisa sempre de algo extraordinário pra você se sentir feliz. E assim, gente, essa reflexão que eu tô trazendo pra vocês aqui não é uma coisa que eu me toquei há bastante tempo. Isso é recente na minha vida, que eu percebi que eu estava vivendo de uma maneira errada, que eu não estava vivendo de uma maneira alinhada com a palavra. Porque quando a gente para analisar o nosso interior, analisar nosso caráter, a gente vê muito desvio de conduta, muito desvio de caráter, muita coisa que está errado, né? Se você para olhar para dentro de si com sinceridade mesmo. E quando eu parei para fazer isso, eu olhei e pensei, tá muito errado, eu tô vivendo muito errado, que pessoa eu tô me tornando. Então, quando tinha uma coisa super legal acontecendo na minha vida, nossa, eu era a melhor pessoa do mundo. Mas quando
a vida ficava um período de tempo, assim, parada mesmo, sem nada acontecendo, só os dias normais ali da vida. Eu era uma pessoa completamente infeliz, insatisfeita, né? E aonde eu iria chegar desse jeito, né? Se eu não tivesse me tocado, na verdade, não me tocado, eu não acredito, que é o Espírito Santo que nos revela, que coloca isso dentro da gente e que mostra o que precisa ser consertado. Quando você se dispõe e pede, Espírito Santo, Deus, mostra o que precisa mudar em mim, o que eu preciso melhorar. Eu sempre faço essa oração pra Deus, falo, Deus, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Eu sempre me coloquei muito à disposição disso. E o Espírito Santo mostra. E quando ele me mostrou isso, parece que a minha visão abriu de uma maneira que eu comecei a compreender muita coisa na minha vida. E aí eu comecei a entender que a alegria, a felicidade, o prazer na vida, ela é muito mais espiritual do que emocional. E isso está na palavra, em Salmos 16:11, que fala o seguinte: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. O prazer da alegria, o sentido da nossa alegria tem que estar em Deus, tem que estar em Jesus. É Ele que alinha a nossa vida de maneira a qual a gente sente essa felicidade, né? E a minha felicidade, ela estava depositada em grandes momentos da minha vida, em grandes coisas acontecendo, em grandes acontecimentos. Literalmente uma pessoa viciada em se sentir bem, viciada em se sentir feliz com as coisas que estão acontecendo, que a vida está em movimento, né? Isso nos torna uma pessoa que é incapaz de conviver com os dias ruins, com os dias onde nada acontece, né? Que é a maioria dos dias da nossa vida, né? Então eu passei a ser uma pessoa totalmente intolerante a dias difíceis, a dias ruins, a dias que não eram do jeito que eu queria, que eu esperava, né? E eram coisas que precisavam ser alinhadas dentro de mim. E hoje eu tenho praticado muito, muito, muito de coração, de alma na minha vida, viver os dias comuns com prazer, viver os dias comuns com alegria e ver sentido na vida parada, quando a vida tá tranquila, quando nada demais tá acontecendo, porque nesses dias, sem dúvidas, Jesus está habitando em todos os dias, mas acho que principalmente nesses dias onde nada acontece, porque quando a vida tá em movimento, quando tem uma coisa muito extraordinária acontecendo, ou um dia muito feliz, muito legal, pouco tempo a gente tem pra parar e pensar em Jesus. A gente quer viver aquele dia, aquelas coisas legais que estão acontecendo, né? E é no silêncio que a gente escuta Deus, é quando tá tudo calmo que a gente consegue parar e sentir a presença de Jesus. Então eu comecei a desfrutar desses dias e a entender que não se pode viver só de dopamina, não vem de Deus viver só de grandes dias, de coisas, né, extraordinárias, mas que Jesus está no ordinário também, não só no extraordinário, né? E por muitos, muitos anos da minha vida, se não minha vida toda até aqui, eu vivia só pelo extraordinário e não pelo ordinário. E hoje, como nesse vlog aqui, eu tento contemplar cada minuto do meu dia e as coisas simples do meu dia a dia, eu tento olhar com olhos diferentes, né? É claro que, como eu falei, minha personalidade, o meu temperamento, que é sempre, né? Oh, e tal, vida agitada, enfim, totalmente diferente da Ruana. Mas hoje eu busco ter o equilíbrio nisso e literalmente ter o domínio próprio, que é um dos frutos do espírito, né? E quem tem um vício, porque isso deixa de ser um vício, né? É pouco falado, mas é um vício que causa, né, muitas coisas ruins, pode ser bem prejudicial. Nada mais é do que um Deus na nossa vida, né? E eu decidi tirar isso do centro, por mais difícil que seja, né? Tudo é treinamento na nossa mente, nas nossas emoções, então eu tenho buscado isso, sim, de coração e tenho vivido muito mais feliz. Porque quando você consegue alinhar isso na tua vida, você não precisa só de grandes momentos, né? Você consegue ser feliz nos pequenos momentos, nos mais simples possíveis e ainda assim ser feliz e se sentir completo. Então eu quis trazer essa reflexão para vocês porque eu acho que pouco é falado sobre isso e eu vivi isso na pele, né, e senti de trazer isso aqui. Mas eu acredito que muita gente vive assim e não percebe, muita gente se identifica com isso, né, precisa que coisas grandiosas aconteçam para achar que a vida tá valendo a pena e isso é completamente errado, isso não vem de Deus, né, porque a palavra diz que a nossa alegria ela precisa vir do Senhor e é Ele quem nos mostra e nos entrega essa alegria. E eu tenho passado por isso, é algo que eu ainda tô trabalhando na minha vida, né? Mas já avancei muito e hoje, com certeza, já vivo muito melhor do que eu vivia lá atrás. Então, se você se identificou com isso, comenta aqui embaixo. E eu te deixo esse desafio, te convido a você olhar para dentro de si e fazer essa oração que eu sempre faço, né, na minha vida. Eu sempre falo, Deus, por mais difícil que seja, por mais desafiador, enfim, por mais difícil que seja aprender sobre isso,
mas o que o Senhor precisa mudar no meu caráter? O que eu preciso melhorar? O que em mim o Senhor precisa aperfeiçoar? Me mostra. E Ele mostra, com certeza Ele mostra. Mas mantenha o seu coração disponível para isso. E eu tenho certeza que Deus vai mostrar coisas que você precisa alinhar na sua vida, no seu caráter, para que a gente consiga, né, cada vez mais sermos parecidos com Jesus. E o viciado em dopamina, ele espera que sempre grandes coisas, coisas extraordinárias, de repente aconteçam na vida, e ele não percebe que ele mesmo pode fazer a vida ser extraordinária. Todos os dias, somos nós quem construímos o nosso dia, e nós podemos introduzir no nosso dia a dia coisas legais, coisas extraordinárias, e fazer sim o nosso dia valer a pena. E nesse dia eu tinha encontrado na geladeira um restinho de uma carne moída que eu já tinha feito, enfim, estava pronta, e eu pensei assim, por que não fazer batatas recheadas? Então eu fui ao mercado aproveitar para comprar algumas coisinhas que estavam faltando para casa, como por exemplo ração para Molly, que tinha acabado. E aí eu já aproveitei e comprei todos os ingredientes para fazer uma jantinha diferente em casa, né? Geralmente a gente come uma coisinha ali mais simples, mais improvisada assim dia de semana, mas por que não em uma bela terça-feira eu fazer batatas recheadas e meu marido chegar e encontrar ali uma super janta? Então, eu pensei muito sobre isso. Somos nós quem tornamos o nosso dia único, o nosso dia extraordinário, o nosso dia especial, um dia que você deita para dormir e você pensa, poxa, o dia foi bom, o dia valeu a pena, o dia foi legal. E uma pessoa que é viciada em dopamina, ela não tem esse pensamento, né? Ela fica sempre à caça, procurando alguma coisa que gere essa sensação de que a vida é muito top. Mas ela não para pra pensar que ela pode fazer isso, ela pode tornar a vida extraordinária, ela pode tornar todos os dias extraordinários. Eu sei que parece que eu tô recheando as batatas com feijão, mas não é feijão, tá? A aparência ficou muito feia, mas tava muito gostoso, de sabor, gente, vocês não têm noção. Ficou assim porque eu misturei a carne moída com a batata. Batata que eu tirei ali de dentro, e aí ficou com essa aparência meio estranha, mas de gosto ficou top, tá? Só pra avisar vocês, eu não estou recheando a batata com feijão. Inclusive uma receitinha super simples de fazer, tá? Se inspirem aí, façam na casa de vocês, não tem erro, é muito fácil mesmo. E eu enchi de queijo, fiz várias camadas ali, queijo por dentro, queijo em cima, enfim. E não é querer dizer, né, porque foi eu que fiz, mas ficou muito bom, ficou sensacional, gente. Simplesmente olhem essa aparência. Me diga se isso não ficou fantástico. Eu fiz a batata no micro-ondas pra cozinhar ela bem rapidinho, e aí finalizei, gratinei assim o queijo na air fryer, e ficou simplesmente sensacional, gente. A gente comeu tudo. O Marcos amou, ficou de cara, porque realmente ficou extremamente deliciosa essa batata. E foi muito rapidinho de fazer, né? Fazendo a batata no micro-ondas para cozinhar ela é muito rápido. Então, com certeza, eu vou fazer outras vezes, aproveitar as coisinhas que ficam paradas na geladeira. E esse foi o vlog da vez, em um dia totalmente normal, comum, mas sendo vivido agora por alguém que tem noção e que sabe que o vício em dopamina não é saudável e que tenta trabalhar isso dentro de si todos os dias para viver uma vida alinhada com a verdade de Deus, com a palavra, com os frutos do Espírito e ser uma pessoa emocionalmente saudável. E esse vlog é um convite a você a se examinar e enfrentar suas fraquezas pessoais, porque existe sim maneiras de viver muito melhor.